Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiro eu te agradeço por esse momento ímpar que o Senhor está providenciando para nós. Sei muito bem, é para a tua glória. Senhor, glorifica o teu nome através desta entrevista. O Senhor sabe muito bem que o propósito não é para eu aparecer. Nunca desejei isso. Como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. O Senhor conhece o meu coração. Por isso, Pai, somente o propósito é a tua glória e também para alcançar os povos oprimidos da terra. Senhor, eu te peço que venhas proteger esta fita, esta matéria, que ele venha alcançar todas as gerações, até na consumação dos séculos. Põe a tua mão, Senhor, para que o maligno não possa destruir isso. Senhor Jesus, eu oro também para o Tavares que está fazendo esse trabalho, que a partir de hoje, esse trabalho que ele vai fazer, seja o alavancar da história da sua vida em todas as áreas, no espiritual, social, familiar, financeiro, em tudo. Em nome de Jesus, que a sua vida venha mudar hoje. Seja glorificado o teu nome. Pai, fale aquilo que tu queres falar ao mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você que vai me ouvir, talvez você perguntar, quem é esse homem? Será que veio do nada? Onde andou? Por que esse tempo todo não aparece? Eu vim para destruir as obras do diabo. Eu fui enviado para fazer essa guerra, para destruir os principais das potestades. E quando estou a falar dos principais das potestades, de todos os seus agentes aqui embaixo, estou a falar dos macumbeiros, da igreja religiosa, que fez aliança com Satanás, e todo o seu sistema. Charles Bois-Poitiers, aquele miúdo, menino. Esse tempo que eu estou na guerra, descobri que os grandes generais de Satanás nem são conhecidos. Não se expõem, não aparecem, não têm cargo de destaque, não são ministros, nem famosos, são personalidades simples. Um soba de um bairro, um pequeno comerciante, tem um negócio aí, é um funcionário público. Então o Charles Bois é um aventureiro. Na verdade, ele lutou comigo. Ele fez guerra comigo porque ele estava ou vive na antiga minha rua, onde tenho casa. Ele viveu lá. E ele é que controla aquele bairro aí do 12, no mundo do espírito. Ele é o líder daquele bairro, o 6 e o 12. E ele fez um combate comigo, mas eu lhe derrotei. Então, ele é um pequeno feiticeiro, não muito pequeno como as pessoas possam imaginar. Mas ele não é nada, porque os grandes macumbeiros, os generais de Satanás, não são conhecidos aqui nesse país. Não se expõem. Então, quando um feiticeiro ele se exponha, isso mostra que ele é pequeno. São os pequenos que se exponham, fazem muito alarido. No mundo dos espíritos grandes não se expõem. No mundo dos espíritos grandes nem se manifestam, nem dizem que são. Se ele está a dizer que ele é um simples mago. Para mim, eu lhe considero um quimbandeiro, alguém que quer lugar ao sol, quer aparecer. Tudo o que ele faz na rádio e na televisão não é outra coisa, senão ele está a evangelizar as pessoas. Ele anda a fazer propaganda dos seus trabalhos. Por isso, ele tem tido muita audiência. Parece que ele está a defender o diabo Satanás, mas ele está a evangelizar. E as pessoas lhe procuram. Então, para mim, ele não é nada. Alguém já falou comigo a respeito dele, disse, ele brinca com os pastores em pleno programa. Eu disse, só que eu não tenho autorização de participar desses debates aí, porque senão eu lhe mostraria o poder de Deus em pleno programa. Ele também nunca me desafiaria. Ele desafia aqueles pastores também vazios. Então, para mim, Charles Bois é criança, não faz parte dos generais de Satanás. Meu irmão, o mundo espiritual é feito de hierarquias, dimensões. Quando você não cresceu, não alcançou grandes dimensões, você não pode brincar com eles. Não se pode brincar. O apóstolo Paulo fala, não podemos desprezar os ardis de Satanás. Você tem que conquistar no mundo do espírito, com uma vida de oração e de jejum. Você tem que estar carregado
do poder do Espírito Santo, daí você terá a ousadia e a autoridade de desafiá-lo. Por isso o povo de Deus mandou Elias se esconder primeiro, que em outras palavras, naquela altura ele não tinha condições de desafiar nem Acabe, nem os profetas da mulher dele. Por isso ele falou, esconde-te. Mas esse esconder não é outra coisa não, para ir orar e jejuar. Se nós vermos que Elias tem duas fases, a primeira fase comeu carne e pão, ok, não jejuou. Primeira fase, oração, orou em Querite, na solidão, em a sós com Deus, orou, foi em Serepta. Em Serepta foi jejuar, nós chamamos isso de jejum parcial. Só comeu pão com azeite durante muitos anos, 3 anos e meio ficou fora. Agora ele volta cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio de virtude e recebeu ousadia, autoridade. E ele agora pôde desafiar os falsos profetas, os profetas de Baal. Por isso ele falou, convoca os profetas da tua mulher, vamos para o Carmelo. E ele estava sozinho, mas no Carmelo o desafiou. Por isso os homens de Deus hoje, eles não conseguem desafiar os macumbeiros, os feiticeiros, os falsos profetas. Por quê? Porque senão vão lhes matar. Eles não têm nada, estão vazios. Então têm um rabo amarrado no sistema, são corruptos. Você vai desafiar um outro corrupto, ele vai te destruir. Mas se houver homens que buscarem seriamente, então vão alcançar essa autoridade, essa eloquência, essa ousadia de desafiar o mundo todo. Elias foi sozinho, mas desafiou a nação toda e saiu a vencer. O fogo caiu e o povo gritou, sou o Senhor Deus. E ele disse, matem todos os falsos profetas. E é isso que vai acontecer em Angola. Eu estou a vir aí. Eu vou desafiar os falsos profetas desse país. Eu vou desafiar o Eliseu, eu vou desafiar esse Fatoni calado, esse vendedor de milagres e outros que eu não conheço. Estão a vender milagres, estão a levar o povo no erro, estão a matar as pessoas. Esse povo sofrido, ainda estão aí lá para buscar Deus e só estão a receber desgraça. Mas é necessário que se levante um homem de Deus, por isso estamos aqui a buscar. E vai chegar a hora, sim, e vamos proclamar o Evangelho verdadeiro. Talvez nós não vamos subir no monte juntamente com eles, mas a verdade sempre vai triunfar. O fogo de Deus, que é o poder do Espírito, vai fazer a diferença. E o povo vai escolher quem é o verdadeiro Deus. Então, o segredo é buscar a Deus. É buscar em a sós com o Senhor. E depois aparecer no alto para proclamar a verdade. Agora eles estão a subir para proclamar o Evangelho, mas na corrupção, sem fortaleza. E aí os feiticeiros chegam em programa e desafiam eles. Eu ouvi de um bispo, o Charles Bois lhe falou que eu vejo que você é inteligente, mas você não tem nada, não tem nenhum poder. E ele estava a falar a verdade, o Charles Bois. Está a pensar que o poder vem de onde? O poder vem de uma vida de oração e jejum. O poder vem de uma vida de renúncia, de separação, uma vida de santidade. Eles estão todos misturados com o mundo, querem poder. Poder não vem do nada. Por isso eles desafiam. E se ele quiser lhe dar dor de barriga no programa, lhe dá. E as pessoas vão perguntar, mas como pode? Onde está Deus? Sim, buscar-me-eis, me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu desafiaria o Charles Bois num programa. Eu lhe desafiaria. E não com palavras. Eu ia lhe mostrar. Eu ia fazer o que fez o profeta Elias. Se eu sou homem de Deus, ou então o que fez Paulo, por que as pessoas não brincavam com Paulo? Porque Paulo, ele tinha buscado e alcançou a plenitude de Deus. Falta isso, meu irmão. Falta alcançar a dimensão do varão perfeito. Falta chegar à estatura completa de Cristo. Falta alcançar a unidade de fé. Falta alcançar os 24 degraus que um homem de Deus tem que subir. Sim, e assim Jesus foi ameaçado. Foi, Herodes quer te matar, mas ele dizem aquela raposa que eu vou continuar a expulsar demônio, a curar os enfermos hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Em outras palavras, no dia determinado por Deus, aí vocês poderão me matar, mas agora não. Mas hoje, os profetas têm medo dos governos, os profetas têm medo da polícia, têm medo. Paulo disse que só deve temer o governo quem anda na ilegalidade, porque eles não são para as más obras, mas para as boas. Mas por que os estados brincam com a igreja? Os falhados feiticeiros brincam com a igreja, porque a igreja não conhece o seu verdadeiro papel, não buscou o poder de Cristo. E a igreja até hoje continua a buscar, e não estão a achar. Só queria dizer a esse feiticeiro, que eu chamo pequeno feiticeiro, porque eu venci os chefes dele, ele sabe o que eu estou falando, ele me conhece. Ele me conhece no espírito, talvez fisicamente nunca nos encontramos. Então, esse desafio que ele faz à igreja de Angola, vai chegar o tempo dele, que ele vai se esconder.
esse desafio que ele está a fazer aos pastores vai terminar. Porque numa selva não pode existir duas feras. Eles estão a rugir porque o reino de Deus está escondido. O dia que se manifestar o reino de Deus, e eu estou a dizer o dia que eu aparecer, o dia que Deus me tirar do esconderijo, aqui é onde eu estou, então eu poderei chamá-lo num debate, quer da televisão ou da rádio, para ele vir fazer desafio. Eu poderei fazer isso. Eu vou fazer esse convite. E eu duvido que ele vá aparecer. Porque se tem homens que respeitam o mundo espiritual, são eles. Eles respeitam o fogo de Deus. Eles têm medo. Eles brincam com aqueles porque primeiro fizeram a vistoria. Eles fizeram esquadrilhamento. Eles chamam no mundo do espírito de esquadrilhamento. Esquadrinharam eles e viram que estão vazios. Muitos deles são endemoniados, mas pregando o evangelho. Estão em pecado, na prostituição. Então chegam num debate e eles brincam com ele. Mas a mim, eu vou lhe convidar e ele nem vai aparecer. Eu vou fazer isso e se ele aparecer, Angola vai ver o poder de Deus. Se é na televisão, toda a nação vai ver. Se é na rádio, a nação vai ouvir. Porque isso vai acontecer, se depender de mim. Porque eu vou desafiá-lo. Não somente ele e outros falsos profetas. Porque o meu problema, a minha maior preocupação e a maior preocupação de Deus não é do Charles Bois. Não, é dos falsos profetas. Os falsos profetas são os inimigos da verdade. Porque aqueles que dizem ser homens de Deus, mas estão vendidos, corruptos. Eu detesto as pessoas irem buscar a imposição das mãos. Essa linguagem hoje, porque pai, quem são esses que estão a lhes impor as mãos? Quem é Macandíbua? Quem é o Tibi Joshua? Eu revelo hoje um segredo que as pessoas não sabem. Tibi Joshua é um grande satanista. É um feiticeiro que está enganando o mundo com falsos milagres. Macandíbua, Shiburibixibi, no Ghana, aqueles profetas do Ghana. Esses todos são falsos profetas. Existem dois tipos de falsos profetas. Há falsos profetas que eram de Deus e se corromperam. Só por causa do pecado viraram falsos profetas. Mas há uns que são conscientes, são feiticeiros, que entraram no evangelho para matar as almas. São esses profetas que estão aí buscar o poder. E quem busca o poder de um feiticeiro, recebeu o poder do feiticeiro. Por isso tem o erro. Vieram com o espírito do erro, vende azeite, cobram as consultas, vende água. Quando a Bíblia diz que eu vos dou de graça e vocês também devem dar de graça. E muitos vão ainda na lei, porque Samuel cobrou, e se esqueceram que Samuel estava no tempo da lei. E a partir de Jesus Cristo começou uma nova era. Naquele tempo tinha que fazer alguma coisa para você viver. O homem que cumprir essa lei, dele vai viver. Mas veio Jesus Cristo e disse, aquele que crer será salvo. Então não podemos voltar na lei e comparar o tempo de Samuel, onde lhe davam presentes para lhe profetizar ou revelar. Nós estamos no tempo de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou a Tiago e João, vocês não sabem de que espírito vocês sois. Sim, porque João queria que matasse aquele povo de Samaria. Mas Jesus disse, não, eu não vim para destruir as almas. Então nós não podemos vender nada. Temos que dar de graça porque também nós recebemos de graça. Mas eles estão a vender, têm razão de vender. Sabe por quê? Eles estão a vender porque eles foram comprar. Eles vão aí pagar dinheiro a esses falsos profetas para lhes impor as mãos. Eles dão o espírito da bruxaria, poder dos demônios. E os demônios vêm operar e revelação adivinhadores. Por isso estão a cobrar. Mas se eles recebessem de Deus, nunca venderiam. E Deus jamais deixaria o seu poder ser profanado. Então, o desafio está a ver. O meu maior desafio é dos falsos profetas. Aqueles que estão a desiludir o povo. Sim, eles vão desaparecer, vão ter que se esconder. E eu dou o meu apoio ao João Lourenço a fazer isso. Eu já falei, ele ao banir essa brincadeira, esse mentiroso, esses ladrões do Evangelho, está a fazer uma coisa boa. Como já falei, é só não tocar na verdade. É só não tocar na verdade. Mas que esses que estão a vender os milagres, se ele acabar com eles, não é ele, é Deus que está a acabar com ele. Porque a Bíblia diz que a obra de cada um vai se revelar pelo fogo. E o fogo prova tudo. Então o ouro, a prata e as pedras preciosas vão brilhar pelo fogo. Mas a palha, o feno e a madeira vai queimar. E quem são palha e madeira? São os corruptos. São esses que construíram as suas casas de madeira, de capim. E João Lourenço vai queimá-las. Mas o fogo da perseguição vai fazer bem à igreja viva. Então você que prega o evangelho que está a me ouvir, se você leva a sério a palavra de Deus, se você está a pregar a verdade, você não precisa temer, porque esse fogo vai te ajudar, vai apresentar a obra, mas a palha toda vai desaparecer, o dia vai clarear a obra de cada um. Importa, a igreja deveria se alegrar por essa hora,
Nenhuma igreja vai receber avivamento se não passar na prova de fogo. Todos os avivamentos vieram depois de uma perseguição. Mas Jesus falou, ser fiel até a morte. Então, quando terminar essa fase, a igreja vai aparecer. E eu quero dizer que o povo, quando falo do povo, é todo mundo, quero governantes, todo é povo. Eles estão à procura do poder. O que acontece na terra? Quem tem poder, eles chamam de pai. Os macumbeiros têm o poder e por isso os governantes estão a fazer pacto com eles. Não significa que eles sejam pessoas ruins. O povo está a ir nos Muxima, nos quimbandeiros, nos falsos profetas, porque não há verdade. Ou então a verdade ainda não triunfou. O dia que a verdade triunfar, esse povo vai mudar. Eu vejo o povo de Carmelo, que durante 3 anos e meio disseram, só Baal é Deus. Em alguns minutos e segundos viraram, mudaram. Sabe por quê? Porque eles seguem o poder de... Quem tem poder é que eles seguem. Nesse momento, os falsos profetas e os feiticeiros é que estão a manifestar o poder do Charles Bois e o povo está a lhe seguir. E nós não temos, vamos vir e dizer, não vão. O que é que temos para lhes dar? Temos que ter alguma coisa para lhes dar. Eles vão dizer, você não tem nada. Você sendo quimbandeiro vai no inferno. Ele vai te dizer, mas você quando for na tua igreja, você não consegue me ajudar. Então temos que buscar o poder para que esse povo veja o fogo a descer. E mude, só o Senhor é Deus. E assim os falsos profetas, talvez não vamos fazer o que fez Elias e lhes levou lá embaixo, lhes matou, mas que eles também poderão, fazem parte do povo, se converter e buscar o Senhor. Assim como aconteceu em Samaria, aquele mágico que seguiu o Filipe, né? Então isso também vai acontecer com eles. E os governantes, em vez de irem fazer pacto ao diabo, vão ir fazer pacto com Deus. Como se faz pacto com Deus? Vão buscar a face do Senhor. E os pastores, ou a igreja viva, vai abençoar os governantes. Pois está escrito, bem-aventurada é a nação, cujo Senhor é Deus. Mas hoje eles não vêm para a igreja não tem nada para lhes dar. Eles vão ao diabo, vão na Índia, vão no Egito, vão na Lunda, vão no Índia. Por quê? Porque eles buscam o falso poder do diabo, porque a igreja ainda não tem poder. Então, o tempo vai chegar em que vai haver inversão de marcha, onde as pessoas corriam para os quimbandeiros, para os feiticeiros, falsos profetas, irão para a casa do Senhor, e na casa do Senhor vão encontrar delícias, como disse Jesus, vão entrar na porta, vão entrar e vão sair, e vão achar pastagem. Mas hoje o povo entra na igreja e não acha pastagem, porque os que estão a apacentar o povo são lobos devoradores, e levam o povo para os pastos não verdes, mas secos, para as águas não tranquilas, mas profundas, cheias de lodo, e as ovelhas sem lamança, e eles andam atrás da pele e da carne das ovelhas, por isso estão maltratando as pessoas. Mas a verdade vai triunfar, Deus vai se manifestar nos próximos anos. Quem vai suportar quando isso acontecer? Porque o Senhor vai vir purificar os filhos de Levi, ou então os sacerdotes, os servos. Sim, como se purifica o ouro e a prata com fogo. É a prova de fogo. O Senhor me mostrou a prova de fogo nesse país. É esse que começou. É a prova de fogo. Mas eu vi pastores prostrados sendo consumidos pelo fogo. E o Senhor me dizia, meu servo, estás a ver esses pastores estão a queimar? Todos eles são hipócritas. Mas eu vi, aleluia, pastores prostrados aos pés do Senhor e não eram consumidos. Mas a maioria, uns fugiram, né? Entraram na prova. Sabe quem são os que estão a fugir? Vou dar um recado. Você que tem um ministério e você foi se aliar a uma igreja que disse ser legal. Você fugiu, você abandonou a visão. Se é Deus que te chamou, você abandonou a visão de Deus e foste entrar na corrupção. Você tem medo. Eu vi pessoas que estavam em cima dos muros, pastores fugiam. Jesus chamava no vale da aprovação, onde tinha fogo, venham, e eles todos fugiam. Mas muitos também que entraram na prova foram consumidos. E quem são aqueles que entraram e foram consumidos? São os hipócritas, mas têm coragem e vão desafiar as autoridades e vão ser consumidos pelo fogo da aprovação. E aqueles que permaneceram de joelho aos pés de Cristo são aqueles que pregam a verdade, não somente pregam, mas vivem. Então o fogo vai lhes fazer bem. E eu vi eles levantaram daquela fornalha a brilharem. Isso que vai acontecer. Então, esse momento deveria ser recebido como um momento bem-aventurado para a igreja, mas a igreja não sabe disso. Por isso as pessoas estão a fazer das tripas do coração, uns estão a comprar documento, uns estão não sei o quê, vão nas praças recolher, e outra profecia que eu vou dar no ar. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, vão desaparecer de Angola, porque Angola já não precisa deles. Na verdade, eles vieram nos ajudar, mas a corrupção é tão grande
que Deus já não tem prazer neles. Deus já rejeitou essas duas igrejas. A Igreja Universal se tornou do diabo. A Igreja Mundial é do diabo. Os milagres de Valdemiro Santiago são falsos, são demônios operando. Então, a verdade vai se manifestar nesse país. E assim, esse povo que foi manipulado, roubado, maltratado, ele vai se alegrar porque a verdade está a vir aí. Eu vejo pastores, tem medo das perseguições. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro na Bíblia que os homens enfrentaram as lutas. Eu encontro na Bíblia, eles só fugiram quando Deus falou, foge. Eu encontro na Bíblia que morrer pelo nome do Senhor foi um prazer. Ah, você não ouviu a história dos crentes que na França eram torturados até a morte e eles iam para serem mortos a cantarem aleluia, e os seus matadores se admiravam. Como pode homens estão a morrer, mas estão a cantar? Não ouviu a história da antiga União Soviética, dos crentes na Polônia e outros países comunistas da União Soviética e que eram maltratados, mas não desistiam? A igreja foi provada em Angola, mostraram que nunca houve igreja aqui. Por isso você vê que uns estão a pular, fugiram, voltaram das igrejas corruptas, estão aí na Assembleia, estão aí não sei aonde, estão aí não sei, estão a fugir. E os outros estão a fechar as igrejas antes mesmo que eles fecham. Bom, até aquele que está a fechar, para mim eu lhe chamo de prudente, porque essa fase o Senhor está a falar, esconde-te. Se você não tem, você não pode, então é melhor se esconder. Agora, se você quer enfrentar as feras do inferno, você tem que ter. Sim, o apóstolo Paulo fala, todo aquele que luta de tudo deve se abster. Será que você se absteu de tudo? Então não enfrenta, não vale a pena, senão vai morrer. Olha, Calopeteca. Calopeteca é o exemplo. Um corrupto desafiou as autoridades. E hoje está na cadeia, sacrificou outros, morreram. Muita gente, milhares morreram, foi escondido esse segredo. Então, melhor se esconder. Mas quem tem, tem. Ai, dois leões não podem rugir na mesma selva. Um tem que perder a batalha, mas com guerra. E Jesus chama eles de valente. E essa guerra existe. Então, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Mas não vale a pena sustentarmos a vitória do leão da tribo de Judá com uma vida de pecado. Por isso vamos continuar, senão vamos continuar na derrota e não veremos esse poder. Não, temos que buscar o Senhor, temos que tomar a palavra de Deus, temos que assumir a fé, temos que andar em santidade. Eu chamo-me Apóstolo Marcelino Mário Bento, me converti na Igreja Universal do Reino de Deus há 21 anos, quando eu era uma pessoa sofrida. E o Senhor me chamou e remiu a minha alma e me libertou das perturbações. 7 anos depois, eu estava trabalhando no Capanda, numa empresa de segurança do Alfa 5, para os angolanos que conhecem essa empresa. E o Senhor me apareceu no Capanda, em uma tarde, no mato, onde eu estava a orar. E ele me pediu que eu largasse tudo, que eu voltasse para Luanda e que ele tinha um chamado, uma obra para fazer. Bom, na verdade eu era tão inexperiente, não sabia nada. Era neófito, 7 anos de conversão. É uma igreja onde se cresce pouco no conhecimento, senão só na fé. Então, e eu questionei, mas o Senhor mandou para fazer isso e eu obedeci, graças a Deus, vim para Luanda, larguei tudo. Houve uma confusão muito grande, né, nos meus parentes, porque eu era a pessoa que lhes cuidava com o meu salário. Então sofri muitas críticas, chamaram-me de vários nomes, como alguém preguiçoso que não queria trabalhar, mas eu fui em frente com o propósito que estava no meu coração, o chamado de Deus. E eu fiquei 2 anos fechado dentro de uma casa, na minha casa, né? Eu orava e jejuava. E eu esperava por essa obra. E não chegava. Eu questionava, Deus, eu larguei tudo. Me mandaste vir para Luanda, e então onde a obra? Mas 2 anos depois, eu já era obreiro naquela altura. E o Senhor me disse para largar a Grande Babilônia.
sai da Grande Babilônia e vá abrir uma igreja. Bom, eu era inexperiente, como já falei. E eu questionei como pode um homem que nunca pregou em sua vida ir abrir igreja. O que eu ia falar? Sem experiência, sem conhecimento. E eu amava aquela igreja. E eu questionei como pode aquilo ser uma Babilônia. E o Senhor começou a me mostrar os pecados que se cometia lá e a queda, né? E eu resisti, pensei até que era o diabo pela minha ignorância e inexperiência. Eu fiquei 30 dias orando para que recebesse a confirmação de Deus. E Deus me deu várias visões, revelações. E eu disse, eis-me aqui. E Deus abriu uma porta e começamos essa igreja em 2004, no dia 25 de setembro. Ela começou num quintal pequeno, debaixo de uma árvore, de uma figueira até não, de um cajueiro. E debaixo daquele cajueiro foram as primeiras pessoas. E eu pregava, juntamente com os rapazes que foram comigo. E depois fomos expulsos daquele lugar, porque o diabo se levantou. Eu não tenho tempo de falar tudo, né? Porque senão ficaríamos aqui 24 horas. E depois fomos para a minha casa, mais pequena do que onde nós saímos. Passei vergonha, passei necessidades, perdi entes queridos nessa batalha. Muita gente foi sacrificada. Mas o diabo se levantou com toda a força para me parar. Mas Deus sempre foi comigo. E Ele me dizia que, para que não temesse. E assim não temi. Graças a Deus, saímos do quintal, fomos para a primeira igreja dentro de casa, né? E assim temos prevalecido. Estamos, nesse momento que estamos a falar, há 14 anos da igreja. E estou a continuar a pregar. Agora, nessas andanças, há um ano atrás, eu vivia no Zango Zero com a minha esposa, a nova esposa, porque a primeira partiu para a glória, caiu nessa guerra. Depois que eu me fiquei 7 anos sem casar, só vivi orando e jejuando, até que o Senhor me trouxe essa esposa. Bom, o que aconteceu é que com a primeira esposa, que era também casada, na qual fizemos 2 filhos, ela não estava na minha chamada. Não estava na minha chamada porque não cooperou no tocante às coisas espirituais. No tocante às coisas seculares, era uma mulher que cooperava, mas porém, espiritualmente não havia entrega, não havia cooperação, não havia entrega. E assim Deus, num dia que estava no deserto orando, e Ele me disse, eu vou levar a tua esposa. E eu chorava, Senhor, eu não estou preparado. E o Senhor ouviu a minha oração. E assim ficamos 2 anos. Eu até pensara que o Senhor voltou para trás, como voltou com a oração de Moisés aos filhos de Israel. Mas depois me apareceu outra vez e Ele me disse para que se preparasse, porque Ele ia lhe levar. Porque se Ele não lhe levasse, seria um obstáculo para a obra que o Senhor me tinha dado. Naquela altura, eu creio que dos 2 anos Deus já me havia preparado. E eu não questionei e falei, amém, seja feita a tua vontade. E assim, a minha mulher contraiu uma enfermidade, mas eu já sabia que Deus estava no controle. Mas uma coisa eu vi antes que Ele partisse, houve uma transformação nela, uma submissão. Eu até pedi a Deus que Ele tinha mudado, mas Deus me disse que ia lhe levar mesmo. E assim partiu em 2009. 2009, houve uma confusão muito grande. Sabe, na África, quando morre alguém, é uma confusão grande. Mas graças a Deus, Deus sempre foi comigo. E assim fiquei 7 anos orando, jejuando. Eu até tinha feito um pacto com Deus que não iria casar mais. Mas foi assim, no deserto do Kitsung. Para quem não conhece, Kitsung é numas matas, onde os meus pais me criaram, nas matas do Uíge, município de Macocola. Então, eu estava prostrado orando e tive uma visão
onde o Senhor me trouxe uma jovem, virgem, e Ele me disse, esta é a tua esposa. E eu despertei da visão, mas eu esperei muitos anos até que ela veio. Um ano depois que nós casamos, o Senhor me apareceu. Antes disso, do Senhor me aparecer, nós recebemos uma ordenança de vir para o monte. No dia 10 de junho de 2017. E nós ficamos aqui 40 dias. Só que eu desço e vou para o Zanguzero. Mas, porém, não era a vontade do Senhor. Eu fiz a mesma coisa que Elias fez, né? Desceu do Monte Carmelo em direção à cidade. Mas não era essa a vontade do Senhor e por isso saiu daí em alta velocidade, fugindo da Jezabel. Então, quando cheguei no Zanguzero, tudo se complicou. O carro avariou, tivemos problemas financeiros, eu já tinha prosperado, mas voltamos outra vez como que no deserto, em tudo. Houve problemas na igreja. Várias vezes fomos atacados pelos bandidos, porque há muitos anos que nenhum bandido poderia se aproximar de mim. Que o bandido se aproximava e ele próprio fugia. Havia terror, mas num desses dias eu fui colocado, tiraram-me tudo. E isso me levou a questionar a Deus, né? Por quê? Se eu tenho alcançado uma dimensão que ninguém poderia me assaltar. Como aconteceu? Então, Deus aproveitou e Ele me abriu o jogo me dizendo que eu estava no lugar errado. Ele me disse que eu te mandei para o deserto e você desceu contra a minha vontade. Por isso, tudo se complicou na tua vida. E eu perguntei, o que é que eu devo fazer? E ele me falou, retira-te e volta para o monte. E assim, questionei, e a esposa? Ele me disse, leva a tua esposa. E eu peguei a minha esposa e viemos aqui. Íamos tomar banho em casa, voltamos, mas toda vez que a gente chegava lá no apartamento, perdíamos a paz e assim consultei a Deus porque Deus falou que Ele queria que eu entregasse a casa e ficássemos definitivamente aqui para 1260 dias, que são 3 anos e meio. E eu disse, eis-me aqui, e nós estamos aqui. Nesse momento que estou a falar, estamos há mais de um ano, esse é o 2º ano, e vamos ficar aqui 3 anos e meio. E viemos aqui como que Elias se escondeu de Acabe. Não que eu estou escondido, vou para a igreja, prego, volto, todos os dias fizemos essa marcha, mas estamos na obediência à palavra do Senhor, à ordenança do Senhor. Depois de 1260 dias, então eu vou esperar outra ordenança para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Se o Senhor nos mandar ir para a cidade, iremos. Se o Senhor nos mandar ir para o deserto, ou para um outro deserto, nós iremos. E assim estamos aqui. Como eu falei, eu venho de uma escola onde há muita ignorância, não há muito conhecimento da palavra de Deus. Então, quando eu saí com a mesma ignorância. E eu me chamava de pastor. Pastor. Durante 2 ou 3 anos, eu fui pastor, me chamavam de pastor. Foi assim que eu estava a fazer 40 dias de jejum. Eu estava fechado durante 40 dias. Só tomava aqui sangue, não ia pregar, não saía fora, tudo fazia lá dentro. E veio um pastor, hoje também ele é apóstolo, chamado Kid. Esse Kid é um jovem da Assembleia de Deus que nos conhecemos naquele tempo, quando eu estava na IURD. E ele também depois saiu, foi abrir o ministério dele, mas na altura ainda estava na Assembleia de Deus. Eu estava no quarto e ele veio na minha casa. E eu vivia com um jovem dentro da minha casa, um membro. E ele falou que eu queria falar com o pastor. E ele disse, não, pastor, não está recebendo ninguém. Mas ele insistiu, disse que tinha uma revelação da parte do Senhor. E assim o rapaz me chamou, eu saí fora. Um velho amigo. E ele levantou-se e disse, assim diz o Senhor, tu não és pastor, tu és apóstolo. O Senhor vai te usar, vai te levar para as nações, para pregar o evangelho como apóstolo. Eu falei, amém. Mas eu venho também de uma escola em que não acreditávamos e até hoje, graças a Deus, isso me ajudou também, né? Porque quando nós saímos, a gente desconfia de tudo. Eu não disse sim de todo o meu coração, porque eu queria saber se era um Deus. E ainda bem que estava num propósito, e eu fui orar, Senhor,
será que isso que esse irmão falou é verdade? E Deus me deu uma revelação, aonde ele me falava assim, a respeito de Jesus Cristo, que era sumo sacerdote e apóstolo das nossas confissões. Mas eu até tenho me chamado como incrédulo. Deus, quando me dá uma revelação, eu não parto logo. Eu ainda parto para o segundo sinal, como Gideão. E eu ainda orei, não, Senhor, se o Senhor está me falando, mostra-me outra vez. Deu-me outra revelação, onde Jesus chamou os discípulos e deu-lhes o nome de apóstolos. Então, desde aquele dia assumi que eu era apóstolo. E muitos me têm questionado, quem te ungiu como apóstolo? Quem te consagrou como apóstolo? E eu tenho lhes respondido que é um erro grave as pessoas acharem que os ministérios é Deus que dá. O homem nasce pastor, o homem nasce apóstolo, o homem nasce profeta, o homem nasce evangelista e o homem nasce mestre ou doutor. Existe o ministério da igreja, que a igreja, ele consagra as pessoas como os diáconos, obreiros, presbíteros, bispos. Sim, mas esses 5 ministérios, esse é o chamado de Deus, é o ministério de Deus. A pessoa já nasce isso e mais tarde vai se manifestar. Então, eu não precisei de alguém me consagrar como um apóstolo, e assim eu avancei com a consagração do Espírito Santo. Sei que quando tinhas um programa de rádio, numa das estações radiofônicas de Angola ou de Luanda, havias feito uma profecia relativamente ao presidente da República de Angola, que é o cidadão José Eduardo dos Santos, salvo erro, ex-presidente da República de Angola. É verdade. Após a profecia que havias feito, qual foi a reação de alguns pastores, seus amigos, ou até mesmo pastores que não são teus amigos, mas que são pastores angolanos? E qual foi a reação também dos órgãos do governo, do tipo a Polícia Nacional, o SIC e a BOFIA? Está à vontade. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, nós tivemos um programa numa das rádios, onde tínhamos 30 minutos de antena. O programa corria bem. E uma das noites, o Senhor me apareceu e Ele me deu esta ordenança que fosse pregar, profetizar contra alguém. O presidente da República, cessante, Eduardo Santos. Bom, eu falei com o Senhor me disse que para que eu avançasse, né? E Ele me deu aquela fortaleza e avancei. Cheguei lá e eu comecei a falar. Eu disse a Ele que o Senhor me mandou para te dizer para você se arrepender. Eu disse a Ele que o Senhor me disse que se você não se arrepender, você será perturbado, você vai passar mal na mão dele. O Senhor me disse que para lhe dizer que ele era um assassino, ele roubava o povo angolano, ele era um ditador, ele matou os seus adversários políticos, matava os seus opositores. Falei até de alguns nomes de pessoas que ele matou, da desgraça que ele trouxe a esse povo. E eu disse que o fim dele seria como o de Acabe se ele não se convertesse. E eu até apelei para se rendesse. E assim, graças a Deus, a profecia foi dada. Mas depois disto, houve uma reação muito grande em Angola. Bom, o que me admira é que os órgãos do Estado, ninguém comentou, a imprensa, nem comentarista, ninguém falou dessa profecia ou dessa mensagem. Mas eu comecei a receber chamadas de certos pastores e eles me ameaçavam, me diziam que eu era um político, que eu estava equivocado, estava a fazer um papel do diabo, que eu tinha que pregar o evangelho, não tinha nada que se opor às autoridades. Muitos deles até me disseram que a Bíblia diz que eu tinha que obedecer às autoridades. E eu lhes respondia, eu não me submeto às autoridades do diabo que estão a destruir o meu povo. Eu só fiz o que Deus me mandou. Eu só fiz o que Deus me mandou. Então, não fui eu. Aí depois, houve uma reação muito grande da contra-inteligência. Primeiro, um general ligou, não para mim, porque eles me conhecem, eles não podem brincar comigo. Nenhum deles me ligou. Ligaram para um dos pastores lá do meu ministério, onde ele ameaçou
E ele disse que aquela atitude que eu tomei ia levar outros pastores e outras igrejas a serem sacrificadas, como hoje se vê. Eles disseram que eles iriam punir a igreja de Angola, os outros meus companheiros, que eu tinha lhes arranjado problema. Bom, eles estavam a mostrar que eles não iam me fazer nada, mas que iam se vingar dos pequeninos. Já é bom, porque eles tinham medo de mim. E ele também anunciou, esse general disse que o Bento, na altura era o governador de Luanda, o Lino Matrosso, o secretário-geral, já tinham se apercebido dessa mensagem e que o relator estava aí para o Futum, a Cidade Alta, e que isso seria grave para a igreja de Angola. Ok, mas o que seguiu foi a reação da contra-inteligência, né? Os homens da contra-inteligência entraram na igreja para ir lá gravar as minhas mensagens, mas Deus me revelava quem eram eles, e eu também falava, eu te conheço, eu sei quem é você, você pode gravar, você não vai fazer nada. Foram lá filmar a igreja, carros de vidros fumados, óculos pretos, tiravam fotografias ao nome, depois fugiam, foram à noite, passaram, fizeram vai e vem, colocaram uma rolote à frente da igreja, onde ficavam lá parados, só para intimidar as pessoas. Houve um terror no meio da igreja, os filhos estremeciam, mas eu lhes garantia que eles não tinham autoridade para destruir a igreja. E assim, graças a Deus, aquilo passou. Ninguém comentou, mas uma coisa que o mundo não reconheceu, ninguém comenta até hoje. Tudo que eu falei a Eduardo Santos aconteceu hoje. Eu falei que os seus filhos seriam como pássaros nos montes fugitivos. E hoje se vê, isso foi em 2011, 2018, hoje se vê os filhos de Eduardo Santos não podem entrar, estão em fuga. Isso aconteceu. Eduardo Santos se tornou um mote nesse país. Foi humilhado. Eles não sabem quem fez isso. Foi Deus. Deus se vingou daquele homem que maltratou esse povo. E todos que tentarem seguir o exemplo de Eduardo Santos terão também o mesmo fim. Mas quem for sábio e se render a Deus, então vai escapar. Olha, meu irmão, quero te dizer que aquilo ficou um escombro. A igreja toda não foi, os mesmos todos não foram, mas a igreja ficou vazia. Muitos tinham medo, pensavam que no meio do culto poderiam aparecer. E, muitos pensamentos. O diabo também se aproveitou daquilo e começou a martelar a mente das pessoas. Até pastores estavam amedrontados. Pessoas que iam com os carros na igreja já não iam mais com os carros. Acharam que a contra-inteligência vai tirar a matrícula deles. Uns paravam longe, uns iam lhes acompanhar, desciam, o carro avançava. Porque era um momento difícil para a igreja. Mas eu confortei a igreja, eu disse que maior é aquele que estava em mim do que estava com eles. E hoje quem venceu fui eu. Assim como eu falei, como aconteceu. Nenhum deles ousou para ir lá fazer mal. Eles só fizeram aquilo que nós chamamos nessa guerra espiritual, ataque psicológico. Estavam a fazer dissuasão para ver se eu ficasse com medo, o povo, e na verdade o povo ficou com medo e muita gente deixaram de ir para a igreja. Mas nós avançamos até hoje. E hoje aquele povo que presenciou, que viu aquilo, eles sabem e reconhecem que eu não sou uma pessoa para brincar. Eles me têm como um herói. Porque naquele tempo, afrontar Eduardo Santos num país como Angola, no dia seguinte você estava morto. No dia seguinte a igreja estava fechada. No dia seguinte te encontravam aqui destruído. Muitos pensaram, os meus pais me chamaram. Meu pai abandonou Luanda, fugiu para o mato. Disse que se não iam lhe matar. Chamaram-me, disseram que você nos arranjou problema. E eu lhes disse, não temam, o meu Deus vai vos guardar. E assim ninguém foi tocado. Graças a Deus. Quando nós buscamos o Senhor e nos encarnamos, essa encarnação não estou a dizer que nos tornamos o Senhor. Quer dizer, o Senhor habita em nós. Os nossos sonhos morrem. Os nossos desejos morrem. As nossas vontades e perspectivas desaparecem. E começa a aparecer em nós os sonhos de Deus. Isso que o apóstolo Paulo falou. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que me resta na carne, eu a vivo na fé do Filho do Homem. Então, eu, de tal maneira que eu morri, eu só tenho os sonhos de Deus. O que Deus traz para mim são os meus sonhos. Agora eu vou te falar dos meus sonhos, que não são meus, mas de Deus. Quando eu estou a falar que eu vou ficar 3 anos e meio aqui no deserto, é aqui nesse monte. Eu fico 38 anos na mata. Quase 39. Eu fico 40 anos ou mais de 40 anos sem comer, de jejum. Foi Deus que me falou, assim como João Batista
comeu gafanhoto e mel e viveu no deserto, assim você também vai viver no deserto. A diferença é que João comeu gafanhoto e mel e tu vais te alimentar de líquidos. Eu só tomo líquidos até a morte. Nesse momento que eu estou a te falar, estou há 2 anos de jejum, só tomo leite, sumo, água. Neste momento que eu estou a te falar, estou com a minha esposa há 1 ano aqui no monte. Então, 3 anos e meio é aqui neste lugar. Eu já sei aonde eu vou fazer o meu quartel-general. Sairei daqui para o deserto, eu estou no monte, irei para o deserto e aí a voz vai clamar no deserto. Então eu já não tenho mais sonhos de alcançar, de ter, de possuir. Eu morri para Cristo. Cristo vive em mim. Então a minha paixão é só pregar o Evangelho, ganhar alma. Eduardo Santos tinha criado uma comissão que estudasse o fenômeno religioso. E foi estudado o fenômeno religioso e fizeram um projeto, uma lei que hoje está a ser implementada, ou que será implementada. Então, em parte, o presidente atual, ele está a ser usado por Deus, em parte. Por que em parte? Porque, na verdade, há muita brincadeira. Pessoas vendendo a fé, brincando nos altares, pastor violando crianças, adolescentes, vendem azeite, falam da linhagem profética, cobram dinheiro para atender, vendem os milagres. Então, é uma vergonha para o Evangelho. E Deus, Ele trouxe para essa terra o julgamento da sua igreja, a prova de fogo. Assim como Ele levantou Nabucodonosor para destruir Jerusalém por causa dos seus pecados, é isso que está acontecendo. Meu irmão, eu quero te dizer alguma coisa. Tudo o que está acontecendo em Angola é uma profecia, é profético. Assim como aconteceu em Belém, quando nasceu o menino, e os magos vieram revelar a Herodes. E Herodes queria matar o menino, mas o menino já não estava em Belém. E Herodes, enfurecido, perturba todas as crianças de Belém. Assim se repete a história. Esse menino que eles estão a perseguir é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o chamado mover de avivamento que vai se manifestar. Os magos, que são os macumbeiros, os feiticeiros satanistas, já descobriram que vai nascer nesse país o avivamento. Então, eles querem abortar o avivamento. Falei, em parte, é Deus usando ele porque há muita confusão. Estamos a viver os tempos da apostasia. Mas, toda que a igreja viva, no meio dessa confusão, vai prevalecer. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu que a igreja deles foi edificada na rocha e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então, por isso eu não tenho medo. Por isso eu estou a ver os meus companheiros, digo companheiros também que pregam o Evangelho, preocupados em fazerem alianças, a procurar papelada, documentação. Uns estão a entrar nas igrejas chamadas legais. Para mim, a igreja é legal no céu. Para mim, nenhum homem tem autoridade para legalizar a igreja. Quando os pastores, os líderes e outros ministros vão para legalizar as suas igrejas aos estados, não falo só em Angola, em outros lugares, é falta de conhecimento. O dono da igreja legalizou a sua igreja. Jesus é o dono da igreja, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós não podemos entregar as coisas santas aos cães, nem tampouco as pérolas aos porcos. E não podemos entregar as coisas de Deus a César. Então a igreja está edificada. Agora, é verdade, existem os estados. E os estados, como disse Paulo, os magistrados não são para as más obras, mas para as boas obras. Existe a lei dos estados, é semelhante à lei de Deus. Agora, o pastor, o pregador que violar a lei do estado, que é a mesma da Bíblia, a justiça, o estado tem autoridade de prender e pôr na cadeia. Mas agora, e por que legalizar a igreja? Eu não concordo com isso. Eu nunca vou legalizar a igreja aqui na terra, porque eu não tenho igreja. Deve-se legalizar aquilo que é nosso. Minha empresa, se tivesse, e não tenho, graças a Deus nunca terei, eu legalizaria. Mas a igreja do meu Senhor, eu não vou legalizar. E eu tenho dito que Jesus venha legalizar a igreja dele ao governo desse país, o dono. E como ele não vai fazer, então esta igreja está legal. Eu nunca vou me associar a nenhuma igreja. Nunca. Isso que eles chamam legais. Eu nunca. Primeiro que eles são igrejas corruptas, caídas, cujos seus líderes têm pacto com o diabo. Muitos deles são feiticeiros. Então, quando você vai se aliar a esse movimento, você se torna corrupto. Porque quando Jezabel assolou
os profetas do Senhor no tempo do profeta Elias, aqueles profetas de Baal, muitos deles eram profetas do Senhor. O facto de eles fugirem, ou então querem escapar com as suas vidas, e foram sentar à mesa de Jezabel, se corromperam. Porque essas igrejas todas chamadas tradicionais, elas estão assentadas na mesa de Jezabel. Jezabel é a grande Babilônia e o Acabe é os governos dessa terra. E eles estão na mesa comendo as iguarias, por isso recebem dinheiro, são tratados os parceiros do Estado, mas não há vida. Então, eles estão a assolar os pequeninos para correrem e entrarem na grande Babilônia e assim serem capturados. Por isso, quando eles forem lá, eles já não vão pregar a verdade, vão ter que submeter à doutrina dessas igrejas caídas. E assim é a morte. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Porque também o diabo não pode tocar na igreja do Senhor. É impossível. Tu me perguntaste se não vão fechar a tua igreja. Eu desafio as autoridades desse país para fecharem a igreja da salvação de todas as nações. Eu chamo eles que possam vir fazê-lo. Se eles cooperarem conosco, vão receber a bênção do Senhor. Mas se eles tentarem, eu nunca vi nenhuma nação que ousou tocar na igreja do Senhor e prevaleceu. Até o maior poder ditatorial que já existiu no mundo, que é o comunismo, caiu por quê? Porque matou os crentes, perseguiu a igreja na antiga União Soviética. Onde está a União Soviética? Onde está o Império Romano? Onde estão os impérios que perseguiram a igreja primitiva? Estão onde? Desapareceram. Quem quer prevalecer no poder é melhor não tocar na igreja. Agora, existe muita falsidade, mas no meio deles estão lá homens de Deus. E como saber? Por isso eles podem cometer um erro, a quererem perseguir tudo. Mas, como eu já falei, aquele que é de Deus, o maligno não toca. A igreja do Senhor, o povo do Senhor vai guardar a sua igreja. Para o João Lourenço, não digo profecia, mas um recado. Se ele está fazendo coisas boas, excelentes, em parte, porque essa nação se mergulhou na corrupção, na ilegalidade, e eu vejo ele a tentar colocar ordem. Mas, se ele quer permanecer no poder, se ele quer receber a bênção do Senhor, então não ouse tocar na igreja do Senhor. Quando estou a falar a igreja viva, porque a igreja viva é o templo de Deus, é a coluna de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Deus vai vir defender a sua igreja. Por isso, é um conselho que eu lhe dou, que ele não faça brincadeira não, porque senão vai terminar mal, como terminou o outro. Mas se ele ter prudência e não tocar na menina do olho de Deus, ele pode contar com a minha bênção. Mas uma coisa também eu quero dizer, eu tenho uma profecia para dar. Tudo que vocês estão a ver aqui nesse país é o resultado das guerras espirituais. Número 1, é uma crise sem precedentes. E não é de poucos anos. Eu ouço as pessoas dizerem que a economia do país está a mudar, não sei o que. Não, são 12 anos de crise. Essa nação ainda não experimentou, ainda não entrou na verdadeira crise. Deus me revelou uma crise sem precedentes. Deus me revelou que até os bancos ficarão em bancarrota. Deus me revelou que as igrejas, e Ele me revelou isso há muito tempo, que as igrejas entrariam em falência. Deus me revelou uma crise de 12 anos. 12 anos começa a contar do ano passado. Não em 2014 começou, o petróleo baixou. A crise começou o ano passado. Quando saiu José Eduardo, marcou uma outra era, uma outra fase. É uma crise de 12 anos. Essa nação vai gemer. São duas nações que Deus me mostrou que vão experimentar uma crise sem igual. Angola e Japão. Não somente vai arrebentar uma crise, vai haver uma guerra, um conflito no passado, não sei quando, mas a nação congolesa, no futuro, Congo e Angola vão entrar em guerra. Vão entrar em guerra e o governo angolano vai ser derrotado pelos congolenses. Alguém pode dizer, um exército daquele fraco, ok, o espiritual é que comanda o físico. Quando há poder espiritual, o físico tem que seguir. E assim vai acontecer. Mas isso tudo será o fim do regime do MPLA. O MPLA vai ser julgado por todos os crimes que ele cometeu em Angola. O MPLA destruiu essa nação, matou muitos angolanos. E por isso Deus vai vir se vingar do MPLA. Por isso vocês estão a ver o povo João Lourenço a perturbar o MPLA. Está a se cumprir a profecia de Deus. Uma casa dividida não pode subsistir. Deus, para destruir um ditador, ele não procura, não anda à procura de como fazer. E é isso que ele está a fazer. Usa o próprio presidente do MPLA para perseguir o MPLA.
Deus já nos havia revelado isso no passado, que haveria duas alas no MPLA. Muitos negaram isso. Antes das eleições que nós vimos isso. E eu falei a muitas pessoas. Hoje está aí. Então, é o fim do MPLA. É o fim do... Porque não pode haver avivamento com o MPLA no poder. Não pode. Porque o MPLA foi levantado por Satanás para impedir o reino de Deus. É um regime diabólico. É satânico. Por isso, Agostinho Neto foi buscar o ateísmo, foi buscar o comunismo, implantou aqui. Veio a chamada democracia, é mentira. Ainda estamos debaixo do comunismo, debaixo do ateísmo. E Deus vai vir arrancar essa casa. Deus me mostrou um prédio que caiu. Mas antes de cair esse prédio, ele estava até rachaduras. E ele me falou que essa casa é o MPLA. As rachaduras são essas coisas que estão a acontecer agora. Mas depois o prédio caiu todo no chão. Sim, é o fim do MPLA. Mas antes dele terminar, ainda vai haver muita coisa. Como já falei, crise, guerra. E depois será julgado. Quando o MPLA for julgada, vai começar o reino de Deus. Vai começar o reino de Deus. Mas uma coisa, antes mesmo do reino de Deus se manifestar, depois do MPLA sair, vai entrar a UNITA no poder. Por isso a bandeira da UNITA tem a cor verde, a esperança. Não que a UNITA seja de Deus, mas entrará para terminar a guerra da igreja contra Satanás. Savimbi será honrado pelo sangue que ele derramou por Satanás. E ele vai experimentar o poder. Quando Deus me mostrou há 2 ou 3 anos, ele me disse, daqui a 8 anos, a UNITA estará no poder. E isso vai acontecer. Mas quando a UNITA ser destornado também, então vai começar o reino de Deus em Angola. Apesar que a UNITA também, quando subir no poder, não subirá com as mesmas táticas ditatoriais do MPLA. Vai haver muitas mudanças, como houve agora com João Lourenço. Mas ainda assim continuará a ser o mesmo. Porque o diabo aí só vai mudar de cor. Vai tirar a cor vermelha e vai meter a cor verde. Mas continua a ser o diabo. Então o povo angolano pode esperar isso. Mas que vai arrebentar um grande mover de Deus nessa terra, que você não imagina. Angola vai pregar o evangelho ao mundo. A partir daqui sairão missionários, homens de Deus que vão invadir o mundo. Os povos da terra virão em Angola buscar a chama do Pentecoste, aquilo que os pentecostais chamam de Pentecoste, que não tem Pentecoste nenhum, porque o Pentecoste é só um dia que se manifestou a vinda do Espírito Santo, uma festa religiosa. Então, a chama sairá da Angola para as nações, mas evangelho vivo, e não da corrupção, cujos homens pregam para o interesse próprio. É isso que Jesus vai fazer daqui a pouco. Daqui a 11 anos, podem resistir a isso. Em nome de Jesus. O tempo está no fim. O reino de Deus, literariamente, vai se manifestar, que é o milênio. Antes disso, haverá o arrebatamento da igreja. Não vai demorar. Esta geração verá a igreja subir. Esta geração verá o anticristo a subir. Por isso, o Senhor me enviou para vir fazer essa revolução. Em breve, Jesus vai voltar. E o mundo pode esperar a obra do Senhor. O mundo pode esperar a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, sendo pregado por homens verdadeiros. Digo verdadeiros, homens remidos, lavados, santificados, que têm compromisso com a palavra, para que o povo possa encontrar o caminho, a salvação. E não vai demorar. Esse avivamento não é de muito tempo. Por isso ele chama-se chuva seródia. Vai chover com muita força e vai subir, que é o arrebatamento. E a África, em especial Angola, é a nação, o continente, a nação que foi escolhida para essa última dispensação. E o mundo está à procura, nesse momento o mundo está à procura. Onde vai acontecer a colheita? Em que continente? Quero vos dizer que o mover de Deus, o reino de Deus saiu de Jerusalém e foi para a Europa. E da Europa emigrou para a América. E da América está vindo para a África. Uma chama está vindo para a África. E em breve a chama vai acender na África, e cujo país chama-se Angola. E depois de Angola, voltará para onde saiu. Porque a Europa fria tem que ser aquecida. A Ásia corrupta, idólatra, tem que ser liberta. A América corrupta tem que ser liberta. Então não vai demorar. E Jesus toma a sua igreja e começará a grande tribulação. Depois da grande tribulação virá o reino literário de Jesus Cristo, que é o milênio, em Jerusalém, onde o Senhor vai reinar durante 1000 anos. Então,
podem acreditar que vocês que estão a me ouvir vão ver essas coisas que eu estou a vos falar. Porque eu fui enviado para esta hora. Eu não quero falar de mim mesmo, mas aquele que me enviou me tem revelado coisas profundas que ainda não posso revelá-las aqui, mas em tempo oportuno eu falarei de grandes revelações a esse mundo, mas que o tempo está ao fim. Então, prepara-te para te encontrares com teu Senhor, em nome de Jesus. Ensinos e pregações do profeta Elias. Inscreva-se. Elias já está na sua terra e manda na sua terra.